Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Cálculo Computacional 2. Hoje nós vamos falar sobre mudança de variável na integral, tá? Vamos ver aqui. Toda função contínua no intervalo i, tá? Então o i aqui é o meu intervalo, admite, tá? Neste intervalo, uma primitiva, tá bom? Então isso é verdade, tá? A gente vai usar isso agora como base. Sabendo isso, vamos ver aqui o teorema, tá bom? O teorema de mudança de variável na integral. Seja f uma função contínua, tá? No intervalo i, e sejam a e b dois reais quaisquer nesse intervalo, tá? Então temos aqui o que a gente já conhece, já está acostumado, tá? Que é a minha função f de x no intervalo de a a b, tá? Seja agora g no intervalo fechado aqui de c e d, tá? Com uma derivada contínua, g' contínua, tá? É uma derivada contínua em c e d, tal que nós temos que o g de c é igual ao a e o g de d é igual ao valor de b. Ou seja, quando eu calculo aqui o valor em relação a c, eu consigo voltar para o meu limite aqui inferior, tá? E quando eu faço aqui em relação a d, para g, eu consigo voltar aqui para o meu limite superior. Nestas condições, a gente consegue dizer o seguinte, que a integral de a até b de f de x dx é igual à integral de c até d de f de g de u vezes a derivada em relação a u aqui, du, tá? Então a gente consegue dizer que isso aqui é verdade, tá bom? Isso aqui vai ser muito útil para nós, tá? Para que a gente possa resolver problemas de funções compostas, tá bom? Assim como a gente aprendeu na derivada a regra da cadeia. Vamos ver um exemplo aqui, tá? Calcule a integral, tá, de x menos 1 elevado a 10 dx no intervalo de 0 a 1, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai... Já observa que isso aqui é uma função composta, tá? Então, a gente vai resolver dessa forma aqui, tá bom? Beleza. Para isso, vamos utilizar o teorema, beleza? O teorema ele diz o seguinte, vamos copiar ele aqui. Que a integral de a até b de f de x dx, isso é igual à integral de c até d de f de g de u vezes a derivada desse u du, tá? Então, é isso que nós vamos utilizar e vamos buscar, tá? Primeiro aqui, já que eu tenho uma função composta, eu tenho aqui, ó, o meu x menos 1, que é igual ao meu u, tá? Então, onde está x menos 1, eu substituo por u, beleza? Tranquilo. Então, isso aqui já vai virar um u elevado a 10, tá? Então, é o u que está aqui dentro elevado a essa função. Beleza. E agora eu vou isolar o x. Para eu isolar o x, eu vou pegar esse carinha bem aqui e jogo para o outro lado com o sinal trocado, tá? Então, eu vou ter x igual a u mais 1, tá bom? Então, agora eu encontrei aqui u mais 1, tá? E agora eu preciso calcular a derivada em relação ao u, né? Então, a derivada em relação ao u vai ser a derivada de x em relação ao u, tá? Que é u mais 1, tá? Eu posso até reescrever isso dessa forma também. Derivada de x em relação a u mais 1 du, tá? Então, derivando isso aqui, derivada de uma constante é 0, derivada de u é 1. Então, eu vou chegar à conclusão que o meu dx é igual ao meu du, tá? Porque 1 vezes du é du, tá? Então, eu encontrei aqui. Isso já nos dá a base que nos diz o seguinte, que o meu dx é igual ao du, tá? E agora, eu preciso calcular a derivada de g de u, tá? Já calculei aqui. Preciso calcular aqui essa integral aqui, tá? Então, vamos lá. Não, antes disso eu preciso calcular esses intervalos, tá bom? Então, o intervalo inferior, intervalo superior. Tá aqui, g de c igual a A, g de d igual a B. Então, vamos lá. Vamos começar pelo g de c igual a A. Então, o g de c que eu tenho é isso aqui, tá bom? Então, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter o meu u, tá? Ele vai ser igual a x menos 1. Então, para um x igual a 0, eu tenho o seguinte. O u vai valer igual a 0 menos 1.
0 menos 1 é igual a menos 1. Então, esse é o meu limite inferior, tá bom? E agora, para x igual a 1. Para x igual a 1, eu tenho que o meu u é igual a x, que vale 1, menos 1, que é da fórmula. Então, vai ficar u igual a 1 menos 1 é igual a 0. Então, esse é o meu outro limite. Tá? Então, encontrei aqui os dois. Desse modo, eu posso reescrever aqui que o meu c vale menos 1, o meu d vale 0, tá? Da minha função f de g de u. F de g de u, então é uma função fg de u. Quem é a minha fg de u? É u elevado, aqui ó, a potência 10, vezes quem? A derivada do g de u. A derivada do u, certo? A derivada do u, a gente calculou aqui a derivada do u, ela dá 1, certo? 1 deu. Então, vou ficar 1 deu, certo? Então, aqui tu já sabe que vai ser menos 1 e 0, u elevado a 10, tá? Qualquer coisa multiplicada por 1, tu pode esconder o u, pode apagar aqui esse 1, então fica du, tá? Então, essa integral aqui de menos 1 a 0, desse carinha aqui vai dar o quê? Na verdade, eu vou fazer direto aqui o cálculo da integral, tá? Eu vou fazer direto o cálculo da integral. Então, vai dar u 11 elevado a 11 dividido por 11, tá? Em relação a menos 1 e 0, tá? Então, aqui tu tens, substituindo agora o primeiro limite superior, vai ficar 0 elevado a 11 dividido por 11, menos do teorema e menos daqui, né? Vai ficar menos 1 elevado a 11 sobre 11, tá? E aqui tu sabes que 0 elevado a 0 vai dar 0 dividido por 11, tá? Dividido por 11 vai dar 0, então vai ficar 0. Menos com menos vai dar mais, tá? Nesse caso aqui eu tenho 1 elevado ao número ímpar, que 11 é ímpar, então vai manter o sinal de menos, então vai ficar menos com menos dá mais. 1 elevado a 11 dá menos 1 elevado a 11 vai dar menos 1, então já faço aqui direto, dividido por 11, tá? Então o resultado, tá, vai ser 1 sobre 11, tá? Esse é o resultado dessa questão, tá bom? Beleza, então observa que tem agora a utilização desse teorema por conta de uma função composta. Nós precisamos encontrar a derivada de g de u, nós precisamos integrar em relação a u, tá bom? E aí a gente consegue resolver o problema e encontrar o valor da integral para esse intervalo dessa função aqui em relação a dx. Bom, gente, eu vou apagar o quadro e já retorno. Agora vamos fazer mais dois exemplos. O primeiro diz o seguinte: calcule a integral de meio até 1 da raiz quadrada de 2x menos 1 dx. Também é uma função aí composta. Como função composta, nós vamos utilizar aqui, tá, a integral para resolver. Vamos até escrevê-la aqui para termos com fácil acesso, tá? Então, só recapitulando, integral de c até d de f de g de u vezes a derivada de g de u dx, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos identificar o nosso u, tá? Nesse caso o nosso u vai ser o que está aqui dentro, então o nosso u ele vai ser 2x menos 1, tá? Então a gente vai querer derivar em relação ao u, tá? Então vamos trabalhar essa função para poder permitir isso. Então, aqui eu vou pegar esse menos 1 e jogar para o outro lado. Então, eu vou ficar com 2x igual a u mais 1 positivo, tá? E agora eu pego esse 2 e passo dividindo. Então, eu vou ter aqui x é igual a u dividido por 2 mais 1 sobre 2, tá? Então, reorganizado aqui a minha função. Beleza, reorganizei ela, agora eu posso aplicar a derivada dela aqui. Então, vai ser a derivada de x, tá? Em relação a u sobre 2 mais 1 sobre 2 deu, tá? Então, estou derivando em relação a u.
essa derivada aqui vai dar 1 sobre 2, a derivada de uma constante aqui, ela vai dar 0, tá? Então, a derivada aqui vai dar 1 sobre 2. 1 sobre 2 o quê? Deu, tá? Então, essa aqui é a nossa derivada para substituição. Então, eu posso dizer o seguinte, que dx é igual a 1 sobre 2 du, tá? Que é o que a gente vai, de fato, aqui substituir para usar. Então, isso aqui, que é essa derivada, a gente já tem, tá? Agora, vamos ver aqui dessa segunda parte, tá? Dessa segunda parte, vamos montar primeiro aqui, encontrando o nosso limite inferior e superior, tá bom? Para encontrar esses limites, nós vamos substituir os que nós temos aqui na minha função aqui. Então, eu quero encontrar primeiro em relação a c. Então, vou copiar aqui embaixo de novo. U igual 2x menos 1 para 1x igual a 1 sobre 2. Nós vamos ter aqui que o U vai ser 2 vezes 1 sobre 2 menos 1, tá? Então, aqui, ó, corta, corta, tá? Sobrou 1 menos 1, que é igual a 0. Então, aqui vai ser igual a 0. Encontramos o primeiro, tá? Agora, para o segundo. Para x igual a 1, tá? Para x igual a 1, nós vamos ter que o U vai ser igual a 2 vezes o x, que vale 1, menos 1, tá? Vamos ficar igual. 2 vezes 1 mais 2, menos 1 vai dar 1. Beleza. Então, esse aqui é o valor do nosso C, tá? E esse aqui é o valor do nosso D, tá? De posse dos dois, nós vamos montar aqui a nossa equação. Então, vai ficar integral de C, que vale 0, até o D, que vale 1, tá? Da minha função, f de g de u, tá? F de g de u. Então, tudo isso aqui é u, né? Que a gente disse que 2x menos 1 é igual a u. Então, vai ficar raiz quadrada de u vezes, tá? Vezes a derivada de g de u. A derivada de g de u, isso aqui vai dar quanto? Vai dar isso aqui, né? 1 sobre 2 du. Beleza. Então, aqui tens o u e tu tens uma constante. A integral de uma constante, né? Tu não vai ter porque está tendo um produto, tu vai ter só em relação a u. Tu podes até reescrever aqui essa função, essa integral da seguinte forma. Meio vezes integral de 0 a 1 de quem? Da raiz quadrada de u du, tá? Então é esse cara que a gente vai integrar. Então, essa integral aqui, tá bom? Para a gente integrar ela, a gente vai também reescrever, vai ficar meio integral de 0 até 1, tá? De u elevado a 1 sobre 2, tá? Du. Agora a gente aplica aqui a integral, nós vamos ter meio vezes essa integral aqui, vai dar mais 1, 3 sobre 2. Então vai dar u elevado a 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2, o intervalo de 0 a 1. 0 a 1. Reorganizando aqui, vai ficar 1 sobre 2 vezes 2 sobre 3 vezes u elevado a 3 sobre 2, tá? Intervalo de 0 a 1, tá? Então, continuando aqui, inclusive aqui a gente pode simplificar também, tá? Esse 2 com esse 2, esse 3 aqui não vai influenciar, vai para fora, vai ficar 1/3, tá? Desse carinha aqui, tá? Que é o quê? A raiz, tá? Quadrada de u ao cubo, tá bom? Em relação a esse limite aqui. E agora, a gente pode substituir. 1/3 vezes, vamos lá. Agora, primeiro pelo superior, pelo teorema, que vai ficar raiz, né? Quadrada de 1 ao cubo, tá? Menos raiz quadrada de 0 ao cubo, tá? Essa raiz quadrada aqui, de 0 vai dar 0, tá? E de 1 ao cubo é 1, e raiz quadrada de 1 também é 1. Então aqui vai dar 1/3 vezes, aqui vai dar 1 menos 0, né?
E isso aqui vai dar como resultado final 1 sobre 3. 1/3 vezes 1 é 1/3, tá bom? Então aqui é o nosso resultado final da primeira questão. A segunda questão agora, gente. Na segunda questão, nós temos aqui agora a exponencial de 3x, tá? Então, nesse caso aqui, o meu u é quem? É 3x, tá bom? Então, eu vou isolar aqui esse x, então vou ter aqui o seguinte. X é igual a u, esse 3 passa dividindo, sobre 3, tá? Então, a minha derivada dx em relação a esse du aqui, sobre 3, tá? A derivada desse u, né, em relação a esse 3 aqui, du, isso aqui vai ser o quê? Vai ser dx igual a du sobre 3, tá bom? Então, esse é o resultado da minha derivada. Beleza. Agora, eu tenho aqui, né, 3x. E para esse 3x eu tenho um para x valendo 0, tá? Então, para o x valendo 0, eu tenho o u igual a 3 vezes 0, que é igual a 0. Então, esse é o u aqui inferior, que é o nosso c, né? Nosso c. E eu tenho aqui para o x igual a 1. Para o x igual a 1, eu tenho u igual a 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3, tá? Então, esse é o segundo caso aqui, que é o limite do b aqui, tá? Então, tenho todos os elementos, posso reescrever aqui a minha função em relação a c, que é o inferior, que é 0, em relação a d, que é o superior, que é 3, tá? Aqui, o meu e é elevado a u agora, tá? Então, tenho um e elevado a u, porque 3x é u, multiplicado pelo valor aqui da minha derivada, porque quando é dx aqui, vai ser du sobre 3. Então, aqui, du sobre 3, tá? Isso eu posso também reescrever, tá? Para reescrever aqui, eu vou considerar que isso é uma constante aqui, né? Esse 1/3, então eu jogo para fora. Então, eu vou ter 1/3 vezes a integral de 0 a 3 de e elevado a u du, tá? Então, vou calcular essa integral de e elevado a u, tá? Vai ficar 1/3. A integral de e elevado a u é e elevado a u, tá? Intervalo de 0 a 3. Tabelado, tá? Então, nós temos aqui 1/3, tá? Vezes integral de e elevado a u quando vale 3, né? Então vai ficar e elevado a 3 menos e elevado a u que vale 0 aqui, tá? O que a gente já sabe é que e elevado a 0, a gente sabe que é 1, tá? Então, no final das contas, nós temos como resposta 1/3 vezes e elevado a 3, que você pode resolver na sua calculadora científica, menos 1, tá? Então, esse é o nosso resultado aqui final, tá? Então, esse aqui é nosso resultado final, tá? Do exercício 3. Então, observa, tá? Nesse caso aqui, com a função composta, nós temos esses passos a seguir, tá? Primeiro, nós vamos calcular a derivada, tá? Nós vamos substituir o x pelo u, claro, calculando a derivada. Depois a gente vai encontrar o nosso novo c, o nosso novo d. Montamos a nossa integral de novo. E depois que a gente monta a nossa integral de novo, a gente resolve o problema, tá? Utilizando a integral. Mas aí a gente já vai estar com uma função mais simples, tá? A gente consegue resolver e consegue encontrar o resultado final, tá bom? Bom, gente, na aula de hoje nós vimos aqui mais alguns exemplos, também vimos um pouco mais de teoria, tá? Que vai ser bastante útil aí para que vocês possam resolver problemas interessantes de integral. Muito obrigado por assistir até aqui, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.